Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Trazendo mais uma resolução aqui para vocês da prova do EAGS do ano de 2022 para 2023, eletricidade. Vou fazer apenas a parte específica. Estou aqui com os livros do edital e com todo o material aqui exclusivo e vou passar para vocês fazer uma análise detalhada das questões. Sem mais enrolação, vamos lá. Questões de eletricidade 41 a 100, sem demora, vamos embora. Considerando a informação sobre motores de potência nominal não superior a 100 CV, assinale a alternativa incorreta. Aí deu aqui as opções bonitinho. Aí beleza, vamos ler a alternativa A. Quanto maior sua potência nominal, mais elevado é seu rendimento máximo. Beleza. Os motores em geral operam com seu rendimento máximo quando carregados 75% da sua potência nominal. Os motores que operam com uma taxa de escorregamento igual ou superior a 65% da sua potência nominal apresentam um rendimento próximo do seu rendimento máximo. Os motores que atuam com uma taxa de carregamento igual ou inferior a 75% de sua potência nominal apresentam um rendimento acentualmente declinante. Rapaziada, o gabarito dessa aqui é delta. Por que é delta? A referência dela está lá no Mamed, na página 1205. Vamos ler lá bonitinho. Aqui. Em geral, para motores de potência nominal não superior a 100 CV, ele quer a incorreta. Deixa eu botar aqui para cá. São válidas as seguintes informações constatadas pelos fabricantes. Quanto maior a sua potência nominal, mais elevado é seu rendimento máximo. Quanto maior a potência nominal, mais elevado é seu rendimento máximo. Então já não pode ser alfa. Bravo. Quanto maior a sua potência nominal, mais elevado é seu rendimento máximo. Acabei de ler isso aqui. Próximo. Os motores em geral operam com seu rendimento máximo quando carregados 75% de sua potência nominal. Os motores em geral operam com seu rendimento máximo quando carregados 75% de sua potência nominal. Os motores que operam com uma taxa de descarregamento igual ou inferior a 50% de sua potência nominal apresentam um rendimento acentualmente declinante. Aqui no caso, ó, ele diz 75%, mas aqui no caso de 75% é 50%. Então já sei que é a delta. Agora vamos ler a próxima. Os motores que operam com uma taxa de carregamento igual ou superior a 65% de sua potência nominal apresentam um rendimento próximo de seu rendimento máximo. Então, essa aqui também seria correta. Então, gabarito chave. Vamos para a próxima. 42. Para um circuito, deixa eu diminuir a espessura aqui. Para um circuito que apresenta em suas terminais um fasor de tensão de 150 por 60 graus e corrente de 3 por 20 graus, assinale a alternativa que diz a admitância. A admitância, vocês vão pegar 3 por 20 graus e dividir por 150 sobre 60 graus. Você vai dividir o 3 com 150, vai dar 0,02. E vai diminuir 20 de 60, vai ficar menos 40 graus. Gabarito. Bravo. Vamos para o próximo. Ao penetrar o solo, através dos eletrodos ou por uma descarga atmosférica, a pontinho elétrica se dispersa em forma de arcos e pode provocar uma tensão de pontinho. Bom, ali deu aqui potência de saída, corrente de passo, impedância de toque e tensão de aterramento. Normalmente o que ele está querendo dizer aqui é a da corrente de passo. Então a gabarito é a bravo. A referência dela está na página 889 do Mamed. Aqui. Quando o indivíduo se encontra no interior de uma malha de terra e por meio dela está fluindo naquele instante determinada corrente de defeito, fica submetido a uma tensão de 2 pés, conforme se pode observar na figura 11.2, aqui em cima. Cabe salientar que a corrente elétrica, quando injetada no solo por eletrodos ou diretamente por uma descarga atmosférica, se dispersa em forma de arcos, com o centro no local de penetração, podendo provocar uma tensão de passo, conforme a figura 11.3 para caso de uma descarga atmosférica. Ao penetrar no solo, através dos eletrodos por uma descarga atmosférica, a corrente elétrica se dispersa em forma de arcos, como dito aqui, para provocar uma tensão de passo.
Então, gabarito Charlie. 44. Qual das alternativas abaixo corresponde a uma ação de eficiência energética para combater o desperdício de energia elétrica? Beleza. Essa aqui eu acho que é mais lógica. Utilização de qualquer tipo de lâmpada, seja qual for o ambiente? Não. É determinada lâmpada, tem cálculo de lume, se vai usar de LED, se vai usar incandescente, se vai usar fluorescente. Isso aqui é mais uma questão de lógica para combater o desperdício de energia. Instalação de refrigeradores e freezers próximos aos equipamentos que produzem calor negativo. Qualquer coisa que produz indutância, indutores, gera muito calor. Freezer, geladeira, máquina de lavar, isso gera muito custo de energia. Implantação dos transformadores o mais distante possível dos centros de consumo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aqui. A distância vai ser a mesma e a energia vai ser transmitida de qualquer jeito. Então não tem nada a ver a distância. Verificação da instalação elétrica de forma periódica para a localização de fuga de corrente. Sim, isso aqui visa combater desperdício de energia. Principalmente se o pessoal que quiser fazer um gato, alguma coisa assim, sabe? Vamos lá. 45. Relaciona as colunas quanto ao sistema trifásico brasileiro. Sobre a parte de legislação que define 4 tipos de horário de consumo durante o intervalo de um ano. Em seguida, assinar a alternativa com frequência correta. Aí deu aqui, período seco, úmido, horário de carga de ponta de carga, horário fora de ponta de carga e as alternativas aqui. Aí deu por relacionar. Vamos lá. É o período que abrange as leituras de consumo e demandas extraídas entre o primeiro dia do mês de maio até o dia 30 de novembro, totalizando 7 meses do ano. Próximo. É o período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de ponta. Próximo. É o intervalo de 3 horas diárias consecutivas definida pela distribuidora, considerando a curva de carga do seu sistema elétrico, aprovado pela ANEEL, para toda a área de concessão. É o período que abrange as leituras de consumo e demandas extraídas entre o primeiro dia de dezembro até o dia 30 de abril, totalizando 5 meses do ano. Gente, essa referência aqui está na página 54 do MAMED. Aqui. Período úmido. É o período que abrange as leituras de consumo da demanda extraídas entre o primeiro dia do mês de dezembro até o dia 30 de abril. Então, eu sei que o período úmido é do mês de dezembro até o dia 30 de abril. O período úmido é o 2. É o período que abrange leituras de consumo e demandas extraídas entre o primeiro dia do mês de dezembro até o dia 30 de abril. Então, só por esse período úmido aqui, eu já poderia matar todas essas alternativas aqui. Mas aí vamos ler as próximas. Vamos lá. Período seco. É o período que abrange leituras de consumo e demandas extraídas entre o primeiro mês de maio até o dia 30 de novembro. É o período seco. Aqui, ó, período seco. Aqui, ó, 1. E o que sobrou, 4 e 3. Mas vamos ler isso bonitinho. O 3 é horário de carga de ponta a ponta. Se não me engano, tá por aqui. Deixa eu ver. Tarifa convencional. Manualidade. Tarifa azul, calculada de consumo de energia de acordo com as horas de localização de dia. Tarifa diferenciada com demanda de potência de acordo com as horas de utilização de dia. Aqui. Um preço de hora de ponto de carga em período úmido. Preço para fora de carga período úmido. Um preço para hora de carga em período seco. Então, basicamente, o horário de ponto de carga e o horário de ponto de fora de carga depende de tipo de tarifa ou da tipo de bandeira, né? Normalmente, quem mora aí no Rio de Janeiro tem a bandeira azul, bandeira amarela. Aí daqui especificadinho. Mas só por essas duas já dá para matar. Então, gabarito letra B. Vamos lá, 46. Avalie as informações abaixo sobre os motivos de fuga de corrente nas instalações elétricas. Número 1. Emendas mal executadas. A gente já pode deduzir essa aqui que é fuga de corrente, não precisa nem pesquisar. Iluminação durante o dia. Fuga de corrente, eu acho que isso é desperdício, não considero uma fuga de corrente. Cabos em bom uso do estado negativo, você está em bom uso porque está dando fuga. Isolação dos condutores elétricos por perfurações ou ressecada. Bom, então gabarito delta. 47. Sobre o uso do DR, o dispositivo de proteção à corrente residual, assinale a alternativa correta. Alternativa A, alfa. O uso do DR dispensa o uso de condutor de proteção. Em instalações não residenciais, o DR deve ser instalado em circuitos de tomada de ar sujeitos a lavagem. O circuito magnético do DR deve envolver o condutor de fase do circuito protegido, mas não deve envolver o neutro. Só isso aqui já está errado. Como é que vai envolver o fase, não vai envolver o neutro?
O DR garante proteção contra contatos diretos, são dispositivos com sensibilidade de corrente de falta superior a 30 mA. Bom, essa referência para a gente ter uma certeza está na página 162 do Hélio Creder. Na página 162, aqui. Os dispositivos DR devem garantir o seccionamento de todos os condutores vivos do circuito, no esquema TNS, terra neutro separados. O condutor neutro não pode ser seccionado de condições alimentares forem tais que possamos considerá-lo estando no estado seguramente no potencial de terra. Aqui. Qualquer que seja o sistema de aterramento, devem ser utilizados os DR de alta sensibilidade, para uma corrente nominal de menos de 30 mA. Ele falou aqui de quanto? Superior a 30 mA, então já posso ignorar isso aqui. E o DR, ele... Calma aí. Vamos voltar lá. Aqui. Para a proteção complementar dos contatos, seguintes situações: locais providos de banheiro ou chuveiros, circuitos que alimentam tomada de corrente situados em áreas externas de edificação, circuitos de tomadas de corrente situados nas áreas internas que possam alimentar equipamentos no exterior, circuitos de tomadas de corrente de cozinhas, copas, cozinhas, lavanderias, garagens, áreas de serviços e qualquer outro ambiente sujeito a lavagem. Podem ser excluídos da obrigatoriedade o uso de DRs nas áreas classificadas: os circuitos que alimentam luminárias localizados a mais de 2,5 metros de altura e as tomadas não diretamente acessíveis destinadas a alimentar refrigeradores e congeladores. Então, gabarito, letra B, porque deve ser instalado, como a gente leu, em áreas sujeitas a lavagem. Aqui, ó. Sozinho inteira para mim. Corrente. Aqui, ó. Circuito de tomadas, correntes e cozinhas, qualquer outro ambiente sujeito a lavagem. Então, gabarito, bravo. Para a próxima. Aqui, em relação aos itens considerados ao cálculo de iluminação de ruas e calçadas, marque verdadeiro ou falso. Beleza. Considerar sempre lâmpadas de LED? Não tem nada a ver. Se fosse para consumo, sim. Mas cálculo de iluminação já é outra coisa. Fluxo de lâmpada de lúmenes? Sim, cálculo de lúmenes. Espaçamento entre os postes? Sim, positivo. E quantidade de imóveis? Sim. Então, gabarito, bravo. 49. Selecione a alternativa que corresponde à definição abaixo. É igual ao valor da corrente multiplicada pela tensão que passa em uma determinada parte do circuito. É o π. O que é o π? É a potência elétrica. No caso, a potência ativa. Dependendo, pode ser a aparente se multiplicar por... Não. Dependendo, pode ser a potência aparente. Se for a potência ativa, pode ser π vezes fator de potência. Se for trifásica, raiz de 3. Vamos para a próxima. Calcule a capacitância total. Questão tranquila. Ele deu aqui: meu C1 vale 20, o meu C2 vale 60, o meu C3 vale 30, o meu C4 vale 20 e o meu C5 vale 10. Lembrando que o capacitor é inverso do resistor. Se está em paralelo, vai somar 3, 2, 5, mais 1, 6. Então ficou 60. Em paralelo com 60. Em paralelo com 20. Em paralelo não, perdão, em série. Série, então vai fazer produto pela soma. Se tem valores iguais, pode pegar o valor e dividir pela quantidade. 60 dividido por 2 dá 30. Então ficou 20 em série com 30. Então vai ficar produto pela soma de 20 com 30. Vai ficar 20 vezes 30. 20 mais 30. Isso vai dar igual de 600 sobre 50, que dá igual a 12 microfarad, porque mantém a unidade que todas são iguais. Gabarito, bravo. 51. A relação de corrente no transformador indica que as correntes nas bobinas é diretamente proporcional ao número de espiras. Antes da gente fazer, vou botar a relação de transformadores aqui. Número de espiras no primário é igual ao número de espiras do secundário. Tensão do primário é igual à tensão do secundário. Corrente do secundário é igual à corrente do primário. A corrente nas bobinas é diretamente proporcional ao número de espiras. Não, é inversamente. I2 sobre 1, N1 sobre N2. A corrente no enrolamento primário é igual à corrente no enrolamento secundário. A corrente no enrolamento primário é igual à corrente no enrolamento secundário. Não tem nada a ver.
É a divisão delas, que é proporcional à tensão ou a inversamente proporcional à tensão ao espira. A corrente nas bobinas é inversamente proporcional à tensão nas bobinas. Positivo. A próxima. As correntes não têm nenhuma relação com a tensão número de espiras. Com certeza tem, pô. Lei de Ohm, tá doido? Sempre vai ter. Próximo. 52. Num transformador trifásico com estrela-triângulo, não, delta-estrela, a tensão de linha é 3,8 kV, ou 3.800. A corrente de linha é 50 amperes no primário. Qual é a corrente e a tensão de fase no primário? Bom, ele quer saber a tensão de fase no primário. O primário é o delta. Então, a corrente de fase e a corrente de linha no delta ou no triângulo, como vocês querem chamar, vai ser igual, vai ser 13,8 nos dois. Então, só daqui eu já consigo matar que é a Charlie. Mas, vamos continuar. Agora, se eu quero saber a corrente de fase no delta, é a corrente de linha, que é 50, sobre raiz de 3. Que isso vai me dar igual a 28,9 ampere. Gabarito. Bravo. 53. Um transformador no qual não existe nenhuma perda. Grave essa palavra, rapaziada. Não existe. Tudo que não existe perda, tudo que tem algo infinito, resistência infinita, permeabilidade infinita, é tudo que foi ideal. Ideal. Porque tudo que é ideal não tem perda. Não vai perder nada, entendeu? Um transformador no qual não existe nenhuma perda e o núcleo tem uma permeabilidade infinita é chamado de transformador ideal. Vamos para a próxima. Determina a indutância equivalente no circuito abaixo. Aí deu aqui, L1 deu 15, L2 dá 30, L3 dá 10. Aí eu vou fazer aqui bonitinho. Indutor, lembrando que é igual a resistor, em relação de paralelismo em série. 15 vezes 30, 15 mais 30. L é igual a 450 dividido por 45, que dá igual a 10 mH. 10 mH paralelo com 10 mH vai ser 10 por 2, que vai dar um total de 5 mH. Gabarito bravo. Próximo, 55. Avalie os materiais listados abaixo. Conjunto de contravoltagem, mufla, mastro H, sinalizadores elo fusível. Os materiais utilizados no SPDA são apresentados em conjunto de contravoltagem, tem que ter, mastro H e sinalizador. Elo fusível não tem e nem mufla tem. Então o gabarito é bravo. Isso de referência está na página 1112 de uma média. Aqui. A construção do SPDA requer uma quantidade de peças acessórias disponibilizadas no mercado por fabricantes dedicados a essa atividade. A seguir, serão mostrados vários desenhos de peças mais utilizadas no projeto de SPDA, abrangendo diferentes situações práticas. Esses conjuntos são fornecidos por diferentes fabricantes, sendo a Thermotec a mais tradicional empresa do mercado nacional na fabricação e fornecimento dos conjuntos de SPDA. Aí tá aqui, ó. Para raios tipo Franklin, sinalizadores tem que ter um mastro, sinalizador, e conjunto de contravoltagem que tem que ter. Isso é meio de obviedade aqui, ó. Mastro, bonitinho, informação do SPDA, bem detalhado, bonitinho. Se vocês quiserem, tá toda essa referência aqui na página 1112 daqui para baixo. Beleza? Então, vamos para a próxima. Se aumentar a espessura, aqui, ó, essa aqui. O diagrama apresentado corresponde a um circuito de qual gerador autoexcitado de corrente contínua? Não é um gerador série, não é um shunt, nem um shunt curto composto, se não me engano acho que nem existe, mas é um shunt longo composto, gabarito delta. Isso está na referência do nosso Milton Gussot, na página 244, que é no capítulo 11 de gerador de corrente contínua. Aqui, tem aqui, shunt, é um shunt? Não, porque está em paralelo com o campo série. Deixa eu botar para cá. Não, não é esse aqui.
Porque esse aqui não tem um campo série que insere com o motor. Aqui, ó. Esse aqui tem. Não é o série, não é o chute curto composto. Porque tinha que ter um campo série aqui em cima dele, em paralelo. Mas não tem. Mas o que mais se encaixa, e é o verdadeiro, chute longo composto. Gabarito delta. Vamos para a próxima. Considerando um capacitor a tensão V0, tensão 0, entre suas placas, se um resistor R for ligado em série, estabelece um caminho de condução. Sendo assim, é correto afirmar que a tensão do capacitor é gradualmente reduzida até zero e a corrente aumenta seu valor de forma inversa. Não. Se a tensão é zero, a corrente também vai cair para zero. A tensão do capacitor aumenta até um valor limite do capacitor. E a corrente também aumenta. Não, não vai aumentar. A corrente vai ser a mesma. Se está em série, vai ser a mesma, não vai aumentar. A tensão do capacitor é reduzida até zero e a corrente também se reduz a zero. Opa! Essa aqui. A tensão do capacitor aumenta até o limite e a corrente se reduz a zero. Essa aqui foi bem a pegadinha, mas as duas têm que se reduzir a zero. Essa aqui foi anulada, a 58. Mas, se vocês quiserem referência de perdas mecânicas, tá aqui na página 246 do Gussou. Aqui, todas as perdas. Perdas no cobre, perdas na armadura, perda de campo, perdas mecânicas é perda no ferro, perdas por correntes parasitas e perdas por esterese. Perdas por atrito é perdas no mancal, quer dizer o rolamento, atrito nas escovas, e perdas por vento ou atrito por ar. Deixa eu pegar de novo aqui. Show. Aqui. Para a escolha dos equipamentos em uma instalação elétrica, é necessário o conhecimento de algumas especificações básicas para cada tipo de equipamento. O conjunto de informações abaixo é necessário para a especificação de qual tipo de equipamento: frequência nominal, máxima tensão ruptiva, frequência industrial em kV, máxima tensão disruptiva de impulso sobre a frente de onda de kV, chave fusível, forno elétrico. Deu uma quebrada aqui, mané. Chave fusível tá achando kV. Mano, rapaziada, kV é mais de 1000 volts, é muita coisa. Então eu ficaria entre chave seccionária e para-raio. Isso aqui tá na referência 1545 de uma média. Para-raio de exposição e resistor não linear. Com ligados a desligador automático, tensão nominal de 12 kVA com corrente de descarga nominal de 5.000 A. Máxima tensão disruptiva em impulso atmosférico, kV, máxima residual de descarga de 39 kV. Aqui, ó, frequência nominal, que é de 60 Hz, bonitinho. Máxima tensão disruptiva, impulso sobre frente de onda, impulso atmosférico, bonitinho. Então, nosso gabarito é a Charles. 60. A coordenação da proteção de uma instalação elétrica é feita para permitir que, no caso de um circuito, os elementos de proteção seccionem apenas o local da pane. Sim, logo de cara, é meio lógico. Os fusíveis ou disjuntores de circuitos parciais não atuem. Tem que atuar, pô. Somente circuitos de iluminação sejam interrompidos. Não. Atue somente na proteção primária. Isso aqui é uma pegadinha, mas não. No caso de uma coordenação de proteção, tem os sistemas de proteção, eles têm que atuar somente no local onde deu pane. Eles não podem... por isso que tem fusível, tem relé, tem o DR em si, sabe? Por exemplo, tem uma pane em determinado setor, para não afetar determinado setor X e Y, sei lá, atua só no Z. Entenderam? Vamos para a próxima. 61. Essa foi a única que eu não consegui, se eu não me engano, achar a referência, mas vamos lá. Se vocês puderem, vocês me ajudam nos comentários. Em uma determinada fábrica têxtil, foi observado que alguns de seus motores estavam operando com cargas abaixo de 50% de sua potência nominal. Foi efetuada uma substituição em questão. Por qual motivo foi efetuada a substituição? O motivo foi a quantidade de rotação por minuto em RPM ficarem com valores acima de valores aceitáveis. Não. Operando com cargas abaixo de 50%, a sua potência nominal Operando com cargas abaixo de 50% de sua potência nominal, o fator de potência cai bruscamente. Então, essa aqui é a brava. Se vocês acharem referência, por favor, me manda. Para um circuito RLC em série com R é igual a 6 ohms, XL, reatância indutiva 20, reatância capacitiva 12,
A corrente é 5. Qual é a tensão total? Vamos achar a impedância primeiro. Impedância ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é o R, mais XL menos XZ, porque esse circuito ele é indutivo. Se fosse capacitivo, o XC seria maior, ao quadrado. Z, 6 vezes 6, 36, 20 menos 12, 8, 8 vezes 64, Z é igual a raiz de 100, raiz de 100 é 10, então ficou quem vê ri, ficou I que é 5, Z que é 10, tensão ficou 50. Gabarito. Bravo. 63. Relaciona as colunas e assinale a sequência correta quanto às sentenças abaixo. Resultado quando uma força age sobre uma longa distância. Isso é o trabalho. Lembra da forma de física? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Força, deslocamento. Então, logo de cara aqui, filho, a gente já marca que é a delta. Logo de cara. Mas vamos ver as outras. Taxa que a energia é convertida de uma forma para outra. Isso aqui é a potência. A energia é convertida de uma forma para outra. Lembra que joule pode ser, se não me engano, 1 kilocal, caloria, se não me engano, acho que é 0,936 watts, se não me engano, de potência. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu só dar uma instalada na coluna. Aí foi. Igual a massa vezes a aceleração. Isso é força. Massa vezes a aceleração, isso é força. Tem a mesma unidade de energia. É o trabalho, pô. Só unidade de joule por segundo. Não falei que tinha uma relação? Joule por segundo, potência. Aqui. Assinale a alternativa completa respectivamente as lacunas abaixo. Os motores classificados com categoria pontinho pontinho demonstram conjugado de partida pontinho pontinho e corrente de partida pontinho pontinho. Vamos lá. Aí tá aqui N normal elevada, D normal normal, H elevada elevada, A muito elevada e normal. Essa referência aqui tá na 472 numa média. Aqui. Categoria N. Abrange motores de aplicação geral e aciona a maioria das cargas de utilização prática. Os motores enquadrados na categoria apresentam conjugados de partida normal e a corrente de partida elevada. Categoria H. Abrange motores que acionam cargas cujo conjugado é resistente durante a partida é de valor aproximado ao conjugado nominal. Os motores enquadrados nesta categoria apenas com quantidade de partida elevada e a corrente de partida normal. Então o H é normal e elevado. Ainda não é elevado, elevado. Já arrisca essa aqui. A N é o quê? Os motores normal e elevado. Normal e elevado já é a letra A. Mas vamos ver as próximas. Categoria D. Abrange motores assinando as cargas cujo conjugado é resistente. Durante a partida é o valor elevado. Muito elevado não. Já exagerou já. Exagerou. Ei, já exagerou. Eu acho que esse motor de categoria acho que nem tem, cara. Acho que é só elefante branco. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pra não falar besteiras. É só de caô mesmo esse letra A aqui. Então, próximo. 65. Na corzinha de uma resistência estão ligados em paralelo 3 equipamentos com potência de 100 watts. 144 watts e 200 watts. Todos conectados em suas respectivas tomadas de 120 volts. Então, em paralelo esses 3 camaradas aqui. Calcule a resistência de cada equipamento e assinale a alternativa correta. Deu as opções bonitinho, beleza. Fórmula de potência. Potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Vamos descobrir R1. 100 é igual a 144. 120 vezes 120 é igual a 14.400. 14.400 por R vai ficar por 100, vai ficar 144. Próximo vai ser 144 dividido por 14.400 sobre chamar de x. R2 vai ser igual a 100.
E esse 200 aqui vai ser 200. Nossa, tô ocupando até o coisa da outra questão, pelo amor de Deus. Sobre x. X vai ser igual a 72. Só no primeiro valor já teria matado aqui, né? Mas... vambora. Aqui. Com relação ao NBR 5410, as instalações elétricas de baixa tensão. Sobre os critérios básicos para dimensionamento mínimo do condutor neutro, marque verdadeiro ou falso. O condutor neutro pode ser comum a mais de um circuito. Falso. Tem que ser o neutro. Em circuitos monofásicos, a seção do condutor deve ser igual à seção do condutor fase. Sim. Quando a seção dos condutores fase de um circuito trifásico, o condutor neutro for superior a 25 mA, a seção do condutor neutro pode ser superior ou igual ao condutor fase. Não. Tem que ser todo mundo bonitinho, se eu não me engano, na mesma seção. A seção do condutor neutro e condutores com duas fases e neutro não deve ser inferior dos condutores fase, podendo ser igual a uma taxa de terceira harmônica e seus múltiplos forem superior a 33%. Essa referência aqui está no NBR na página 122. Deixa eu descer aqui. Aqui. O condutor neutro não pode ser comum a mais no circuito. Já está grandão aqui. Um condutor neutro no circuito deve ter a mesma seção do condutor fase. Quando no circuito trifásico com neutro, a taxa de terceira harmônica, seus múltiplos for superior a 15%, a seção do condutor neutro não deve ser inferior aos condutores de fase, podendo ser igual aos condutores de fase se a taxa não for superior a 35%. Aqui está dizendo se for. Então, esquece, filho. Próximo. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de lâmpada descrito abaixo. São constituídas de um filamento de tungstênio, opa, já desconfiei da incandescente, enrolado geralmente de forma espiralada que atinge a incandescência, meu Deus, com a passagem de uma corrente elétrica de um bulbo de vidro transparente, translúcido ou opaco, cheio de gás quimicamente inerte, como nitrogênio, que evita a oxidação do filamento. Pô, incandescente. Se vocês não estão ligados, a lâmpada incandescente funciona assim. Se normalmente tem um filamento de tungstênio, ou se não me engano, grafito, alguma coisa, qualquer coisa que tenha uma boa condução térmica, aí esquenta, bota uma resistência alta e assim tem a lâmpada incandescente, entendeu? Próximo. Em um circuito RLC série está em ressonância. Qual será o valor da impedância, sabendo que está em ressonância? Então Z é igual R. Ressonância é isso aqui, ó. Gabarito bravo. Vambora. Aqui, calcule a resistência total do circuito abaixo. Deixa eu apagar esse camarada aqui, para não atrapalhar a gente, que a gente já resolveu aquela questão ali. Calcule a resistência total do circuito abaixo. Deu aqui, R1 deu 10, R2 deu 15, R3 deu 6. Paralelo de 10 com 15. 10 vezes 15. 10 mais 15. Vai ficar 150 por 25. Isso vai dar igual a 6. Resistência total é o valor do resistor dividido pela quantidade. 6 dividido por 2, 3 ohms. Gabarito delta. 70. Selecione a alternativa que não corresponde a um tipo de transformador de corrente. Tipo bucha, janela, enrolado e ferro móvel. Isso tá na 635 de uma média. Vamos achar ele bonitinho aqui. Aqui, ó. Tipo janela, tipo bucha, tipo núcleo dividido. Tá dizendo que não quer tipo bucha, tipo janela. Sabe, tipo núcleo envolvido. Se eu não me engano, acho que é esse aqui. Aquelas características tipo janela. Aqui, ó. Do tipo enrolado e do tipo barra. Tipo enrolado. Ferro móvel nem tem, na verdade. Ferro móvel é só elefante branco. Vambora. 71. A especificação de um fusível de acordo com a IEC 6269 da NBR 11841
A cenário alternativa contém a especificação correta de um fusível para a proteção de semicondutores de linha de forma combinada. Bom, isso aqui tem uma tabelinha no IBR 11841, que é o GS, que é o G, se eu não me engano, é uma letra de referência, e o S é determinado componente. S de semicondutor. Se eu não me engano, do ano passado a resposta era GL, se eu não me engano. É pra falar, se eu não me engano, acho que era de alumínio, alguma parada assim. Bom, próximo. A impedância de um circuito apresenta a seguir. A impedância de um circuito é apresentada a seguir. Assinar a alternativa correta. Z é igual a 35,2 mais J 12,5 ohms. Quando é esse sinal de mais, rapaziada, se eu não me engano, acho que é assim, ó. É uma reatância indutiva. Se fosse menos, seria assim. Entendeu? O sinal da referência se é indutivo ou capacitivo. Próximo. Um transformador de potencial de tensão nominal de 13.838 volts apresenta tape de 12.600 volts, 13.200, 13.800. Se a tensão de fornecimento for baixa, em torno de 12.500, qual tape deve ser utilizado para que a corrente secundária seja mais próxima possível do valor nominal? Pô, se a tensão para ser mais próximo, bota um tape parecido de 12.500, que é o mais próximo do 1.600, aqui pela lógica. Vamos embora. Essa aqui, se eu não me engano, também não achei referência. Então, vou deixar um adendo aqui. Essa aqui o gabarito é Charles. Não adianta eu fazer uma questão não achar uma referência, então nem vou ler tanto assim para vocês. Essa aqui também não achei referência, mas eu sei que tem. Então, o gabarito é a Charles. Aqui, um motor trifásico com rotor dominado de frequência nominal de 50 Hz, se ligado em uma rede de 60 Hz, apresenta algumas particularidades. Assinar a alternativa correta quanto à particularidade apresentada. A corrente nominal diminui? Não. A potência mecânica diminui? Não. A velocidade aumenta. Não sei se vocês já fizeram esse teste, rapaziada de eletrotécnica. Botaram um motor de frequência diferente na rede. Pô, o motor parece que vai decolar, filho. É nessa situação que eu tô falando. Ai, 77. Lei de Kirchhoff padrão, pediu pra gente achar I1 e 2. A gente até já fez essa questão já. Tá entrando é mais, tá saindo é menos. Depende do sinal. Se já tiver sinal adotado para ele, nem muda. No caso negativo, né? Mais 4, mais 5, menos 2, vou chamar de X, X1, igual a 0. X1 é igual a 7 ampere. X2 mais 7 menos 3. Tá entrando, meu professor? Tá entrando. Pois é, mas olha o sinal aqui. Mais 3 menos 1 menos X2. X2 é igual a 3 ampere. Gabarito. Bravo. Próximo. Não apresenta uma lâmpada de descarga. Sinal alternativo que não apresenta. Bom, fluorescente de descarga, vapor de mercúrio de descarga e lâmpada de luz mista de descarga. Incandescente é reação térmica do filamento. É quando tem calor, muito calor, tipo, tá esquentando o filamento. Não tem descarga elétrica na parada, entendeu? É mais uma questão térmica, entendeu? Esquenta o filamento, fica quentão. Enfim, viajei. Ai, vambora. Em determinada instalação instalada que o fator de potência apresenta baixo, diversas são as possibilidades para essa condição. Sendo assim, assinar a alternativa que não apresenta uma causa de baixo fator de potência. Essa aqui está numa MED 274. Aqui. Causas de baixo fator de potência. Motores de indução trabalhando a vazio durante o período de tempo. Motores superdimensionados em relação a máquinas de hélices acopladas. Transformadores e operações em vazio ou carga leve. Grande número de reatores de baixo fator de potência com lâmpada de descarga. Aqui, ó, elas aqui, lâmpada de descarga, fluorescente, vapor de mercúrio, vapor de sódio, etc. Fornos a arco. Aí no caso aqui que não apresenta uma causa de baixo fator de potência. Motor superdimensionado apresenta. Transformador em vazio apresenta. Grande número de motores de pequena potência operando longo tempo apresenta.
Motores síncronos de corrente contínua, operando durante um longo tipo de tempo. Não falou isso. Nem fala de motor síncrono, então gabarito delta. Aqui. Qual a tensão no terminal de um gerador Schultz de corrente contínua para uma tensão gerada de 280 volts, quando a sua armadura possui uma corrente de 60 amperes e resistência 0,5? Tensão no terminal. Tensão gerada é igual a VTA, que é a tensão no terminal da armadura, menos 60, 60 aqui, rapaz, tô falando a forma, menos a resistência vezes a corrente. Tensão gerada, que é 280, é igual a X, que a gente quer descobrir, menos 60 vezes meio. X é igual a menos 30, 280, tensão no terminal da armadura, 250 volts. Gabarito, Charles. Próximo. Calcule a queda de tensão em cada resistor e assinale a alternativa correta correspondente a V2 e V4. Vamos primeiro achar a corrente total que flui nessa rapaziada aqui. Vai ficar I é igual a 240 mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 240 por 120, a corrente é de 2 ampere. Então, a gente quer achar a tensão no R2 e a tensão no R4. R2 vale 40, 40 vezes 2, 80. R4 vale 10, 10 vezes 2, 20. Gabarito, bravo. Bora para a próxima. No sistema de aterramento, o sistema TN possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto por condutores de proteção. A assinale alternativa contém a afirmação correta quanto à relação de TNs possíveis. O TNS possui um condutor neutro e um condutor de proteção combinados. Não, o TR neutro separado, de lá em cima, não é. Bravo. O esquema TNCS, TR neutro combinados e separados somente de uma parte da instalação, contas com condutor neutro de proteção combinadas em um único condutor em uma parte da instalação, ou seja, eles são separados, mas são combinados em uma parte. Então já é essa aqui, filho. O TNC possui um condutor neutro de proteção separado, não, é TR neutro combinado. Meu Deus, não. TNB nem existe isso, velho. Esquece isso aqui. TD3. Ai, ai. O sistema trifásico com cargas desequilibradas ocorre quando as impedâncias de carga são igualadas entre si, não. Aí está defasado. A soma dos fasores de tensão de linha nas 3 é 0, não. Aparecer uma carga, um curto-circuito aberto. Um circuito aberto, um curto-circuito. Está desequilibrado é porque tem isso, filho. É igual na vida real. Na vida real é desequilibrado. Porque tem gato, tem fuga de corrente, tem curto. Então é aquela doideira toda, né? A soma dos fasores é 0, não. Então vamos embora. 84. Dentre as diferentes possibilidades de utilização de combustível para a geração de energia, qual o tipo desenvolvido para atender às exigências específicas dos testes de avaliação de consumo e emissão de poluentes de motores a diesel? Bom, é o óleo diesel padrão. Isso está na referência da página 1244 de uma média. Aqui, ó. Óleo diesel tipo B, tipo D. Aqui, óleo diesel padrão. Desenvolvido para atender às exigências específicas dos testes de avaliação de consumo e emissão de poluentes pelos motores a diesel e utilização dos fabricantes de motores e pelos órgãos responsáveis pela sua homologação. Bom, tudo que diz nosso enunciado se encontra na letra D. 85. O motor de indução polifásico apresenta o escorregamento, que é a diferença de... Rapaziada, sempre escorregamento é a diferença de rotor e sincronismo. Tem até aquela fórmula do escorregamento, se não me engano, esse S é igual a NS menos N sobre NS vezes 100. Rotor e sincronismo, sempre, esquece trabalho, essa aqui é para pegar desprevenido, campo magnético 14, se fosse estático, esquece isso aqui, filha, rotor e sincronismo, esquece. Para a próxima. Em um determinado motor de 20 HP trifásico, de 220 V trifásico, não esqueça a palavra trifásico, não esqueça. De 220 volts, entre fases, o fator de potência 90%, seu rendimento de... Aqui, ó, fator de potência cosseno de φ, vamos anotar nossas informações.
0,9. Rendimento, 0,82. Calcule o valor da corrente nominal e assinale a alternativa correta. Corrente nominal é igual a 20. Quanto é um HP? 746 watts. E se fosse CV? 736. 0,9. Eita, cara, que zero torto, hein? 0,9 vezes 0,82 vezes 220. Trifásico. Vezes raiz de 3. Bonitinho. Isso dá igual a uma aproximadamente 52,9, que é 53 amperes. Próximo. Associe as colunas e assinale a alternativa correta com a sequência correta. Potência ativa, reativa, aparente. Aquela trocada entre o gerador de carga define os elementos indutivo e capacitivo. Pô, essa aqui não preciso nem falar, né? Essa aqui é a reativa. Se lembra do XL e XC sempre. Reatância capacitiva, reatância indutiva. Aquela que produz trabalho. Pô, potência ativa. Esqueça. Potência aparente. A soma vetorial das duas potências. Potência aparente é igual a potência reativa mais potência ativa. 2, 1, 3. Gabarito Charles. 88. No caso de linhas elétricas enterradas, é correto afirmar que a linha elétrica enterrada não deve ser utilizada em via de passagem de veículos. Deve ser sim. Aí vai enterrar onde? No teto? Hein? Os cabos não precisam ser protegidos contra a deteriorização de choque de ferramentas em caso de escavações. Com certeza, filho. Não tá achando que isso aqui é Minecraft? Tá maluco? Deve ser mantida uma distância mínima de 2 metros quando uma linha elétrica cruzar a outra linha elétrica enterrada. Não é 2 metros não, já vou mostrar para vocês por quê. A linha elétrica enterrada deve ser continuamente sinalizada por um elemento de advertência, não sujeito a deteriorização, situado no mínimo de 0,10 metros acima dela. Excelente, é essa aqui. Isso está na nossa NBR, na página 131, bonitinho, na parte de linhas elétricas enterradas. Opa, passei demais. Passei demais. Aqui, ó. Volta, meu filho. Volta. Aqui, ó. Como prevenção contra os efeitos de movimentação de terra, os cabos devem ser entalados pelo menos 0,70 metros da superfície do solo. Essa profundidade deve ser aumentada 1 metro na travessia de vias acessíveis a veículos, incluindo uma faixa adicional de 0,50 metros da largura de um para o outro dessas vias. Essas profundidades podem ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os cabos estiverem protegidos. Por exemplo, por eletrodutos que suportam sem danos às influências externas presentes. Devem se cruzar um afastamento mínimo de 0,20 metros entre as duas linhas elétricas enterradas que venham se cruzar. Deve ser observado um afastamento mínimo de 0,20 metros em uma linha enterrada entre uma linha elétrica enterrada e qualquer linha não elétrica cujo percurso se avizinhe ou cruze da linha elétrica. 0,20 metros de afastamento mínimo enterrado. As linhas elétricas enterradas devem ser sinalizadas ao longo de toda a sua extensão por um elemento de advertência. Por exemplo, fita colorida. Não sujeito a deteriorização, situado no mínimo de 0,10 metros acima da linha. Então, filho, gabarito é delta. Esquece. 89. Em um circuito, passam 335 coulomb e 6 amperes. Qual é o intervalo de tempo para que isso ocorra? Corrente é igual a carga sobre o tempo. Corrente é 6, carga é 360 e a variação de tempo que a gente quer descobrir. 360 por 6 dá 60. Como o tempo está em segundos, 60 segundos, meu amigo, você aprendeu que é 1 minuto. Então, é show. Em se tratando de um gerador trifásico que possui 3 fontes de tensão com fases de mesma amplitude, podem ser, porém, defasadas com ângulos iguais entre si. Podemos dizer que se trata de um gerador regulado, não. Balanceado, não. Essa palavra aqui pega, balanceado, já pegou em prova sim. Isso aqui é defasado, filho. Defasado. Se tá igual, os ângulos estão entre si, então os ângulos estão defasados. Aqui, no caso do trifásico. Meu Deus, tá coisa horrível isso aqui que eu fiz, senhor.
São 120 graus um do outro. Os motores, que bonitinho, ó. Assinale as afirmações abaixo. Coloque verdadeiro e falso. Período é o tempo necessário para a realização de 2 ciclos. Não, é de um ciclo só, então já é fácil. Para quem não lembra, a forma da frequência é o inverso de período. Tensão contínua é aquela cujo valor e cuja direção não se altera durante um longo tempo. Sim. Corrente alternada é uma corrente oscilatória que diminui a amplitude em relação ao tempo. Diminui a amplitude? Não. Na verdade, se eu não me engano, acho que é tensão que diminui, se eu não me engano. Ou não é amplitude a carga. Não sei, depois vou pesquisar isso aqui. Frequência é o número de ciclos por segundo. A frequência e o período são inversos no... Opa, que coisa linda aqui, ó. Gabarito bravo. Tá acabando, vamos embora. Tem essa paginazinha aqui. Sobre a potência reativa que... Corrente alternada, assinale a alternativa incorreta. Sua unidade é volt-ampere reativa, tá certo? É positivo um circuito indutivo e negativo para um circuito capacitivo. Eu falei para vocês lá em cima, falei? Então, já mata. Seu efeito resultante é nulo, mas degrada a operação dos sistemas elétricos de potência. Sim, é certo, ele quer incorreto. Atinge o seu valor máximo para um ângulo de 0 grau de defasagem entre as correntes da tensão e da tensão do circuito. Não. Todas essas estão certas, filhos. A mais óbvia é essa aqui que está errada, óbvio. 93. Com relação ao fator de potência e suas características, assinale a alternativa correta. Sendo o circuito consumidor de energia reativa, o fator de potência é dito em atraso. E já é isso aqui, filho. É o número que expressa a cada instante o seno do ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão. Não é entre a corrente e a tensão. Não me engano, acho que é a potência e a corrente, se não me engano. Então, não. Em uma instalação, utilizando basicamente motores síncronos, superexcitados, exige um fator de potência dito em atraso. Não, está adiantado. Motor síncrono é adiantado. A corrente do fator de potência tem o objetivo de especificar a potência reativa necessária para diminuição, não aumentar o fator de potência. Eu li lá para vocês isso aqui também. Um circuito caracterizado pelo aumento das tensões de ponto de defeito é conhecido como curto-circuito fase-fase. Não é trifásico, não é bifásico, não é fase. Anonamento das tensões até o ponto de defeito é fase-fase, filho. Buf! Uma célula voltaica é denominada úmida. Aqui. Quando o seu líquido eletrônico for líquido. Pô, tá úmido, tá líquido. Isso aqui não é óbvio, né, filho? Isso aqui é... Pelo amor de Deus. 96. Para que 2 geradores de corrente alternada sejam ligados em paralelo, existem algumas condições. Assinale a alternativa que contém uma delas. Já passei isso em revisão, já passei isso em vídeo. Tem que ter a mesma frequência e a mesma tensão. Mesma frequência e mesma tensão. Frequência diferente, esquece, filho. Queima isso da sua vida. Esquece frequência diferente. Para ligar dois GCA em paralelo, tem que ter a mesma frequência e a mesma tensão. Afinal, pela lei de Ohm, paralelo, mesma tensão, série, mesma corrente. Numa instalação industrial, existe uma subestação e alvenaria dividida com seus respectivos compartimentos. Assinar a alternativa que não apresenta um desses compartimentos. Isso aqui está na 931 do Mamed. 931. Aqui. Posto de produção primária. É destinado a instalações de sábios seccionadores, fusíveis ou disjuntores, responsável pela proteção geral e seccionamento da instalação. Posto de proteção primária, ele quer incorreto, então já mata isso aqui, filho. Posto de transformação é aquela destinada à instalação de transformadores de força, podendo conter ou não equipamento de proteção individual. Já mata isso aqui. Próxima referência também, se não me engano, tá 947, se não me engano. Vamos descer, desce. Aqui. Posto de medição. Ocupa o espaço meio de 1.600 por 2.000 metros. Posto de medição. Então, esquece, filho. Subestação de alvenaria. Já falo até aqui. Então, não apresenta um desses compartimentos, é o posto de manutenção. Embora
mesmo que pareça se a gente for ligar pela lógica, mas a gente tem que seguir a risca no que o livro do edital fala. Como pode ser classificada, falta só duas. Como pode ser classificada a subestação construída em propriedade particular, suprida por alimentos de distribuição primários originados das subestações de subtransmissão, que supre os pontos finais de consumo. Aí está aqui, subestação receptora de transmissão, central de transmissão, subestação de subtransmissão e do consumidor. Está na 926 de uma média. Aqui. São aplicados em pequenas e médias. Aqui, são aplicados em pequenas e médias indústrias cuja demanda não supre o valor anteriormente mencionado. Existe uma quantidade de tipos contra o tipo de subestação de média tensão. A escolha do tipo de subestação deve ser adotada depende de muitos fatores, sendo os mais significativos os que seguem. Nas práticas, as áreas industriais concessionárias suprem a seus consumidores, em média de 15.000 volts, até uma demanda de 3.000 kW, que implica em média de subestação de consumidor. Construído por propriedade particular, essa aqui já dá para a palavra-chave, propriedade particular, alimentadores de distribuição primárias ou destinados de subestações de subtransmissão que supram os pontos finais de consumo que eu acabei de ler lá. Então, gabarito delta. O elemento do circuito que armazena energia em um campo magnético é o indutor. Isso aqui não precisa nem falar. E essa aqui é a regra da mão direita. É a última. Em um determinado eletroímã, é possível determinar os polos norte e sul utilizando a regra da mão direita. Sendo assim, assinar a alternativa que contém a forma correta de se encontrar o polo norte. Estando o polegar no sentido do fluxo de corrente, o polo norte estará no sentido do polegar. Não. Isso aqui é lógica, isso aqui é verdade matemática. Não tem nem referência aqui. Isso aqui, se não me engano, tem uma ilustração da regra da mão direita. Só que, eu não me engano, do magnetismo não tem no Gaussot, ou se tem, tá na parte que eu não achei ainda. Então você me ajuda a colocar nos comentários. Mas no Google mesmo tem. Estando os dedos na mão direita no sentido contrário ao que foi a corrente através da bobina, o polegar apontará para o norte. Não. É o inverso. Estando os dedos da mão direita no sentido da corrente, opa, isso aqui, ó, matou. Que flui através da bobina, o polegar apontará para o norte. Isso aí, rapaziada, padrão. Estando o polegar no sentido contrário do fluxo da corrente, o polegar do norte está no sentido do polegar. Não. Não. Deixa eu apagar aqui para ficar mal de mim. É isso aí, rapaziada. Então, sem questões, coloquei as referências para vocês. Quem quiser os livros, me manda mensagem por contato, pelo WhatsApp. Eu deixo meu número sempre na descrição. Eu tô também vendendo a apostila pro EGS de Céu. Se vocês quiserem, eu vou até dar uma palhinha para vocês agora. Até mostrar para vocês um pouquinho elas aqui. Mostrar para vocês a apostila, que é de minha autoria. Fiz exercícios bonitinho, com mais de 90 questões de cada específica da prova, né? Parte de resistores, de eletricidade, parte de máquinas elétricas, parte também de instalações elétricas. Aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui para os senhores verem. Aqui. Apostila EGS de 2024 Felicidade de Céu. Se vocês quiserem adquirir essa apostila, é só falar comigo nos comentários. Nos comentários não, no WhatsApp, que eu deixei meu número na descrição. Eu estou vendendo essa apostila por apenas R$20, rapaziada. Tá muito no preço, pela quantidade de exercícios que tem aqui e por exercícios feitos também por minha autoria. Tem aqui a parte de eletricidade, circuitos elétricos, tudo bonitinho. Aqui tem a parte de motores e máquinas elétricas. E também tem a parte de instalações elétricas e afins. Aqui os gabaritos, a bibliografia e um versículo para inspirar os senhores. Então, é isso, rapaziada. Basicamente estou ficando por aqui. Fique com Deus, bons estudos. Lembrando que eu não sou o mestre do circuito, não sou um professor. Eu sou apenas um aluno que tenta compartilhar o conteúdo com vocês. E se Deus quiser, estaremos em Guaratinguetá vibrando junto com os senhores. Fique com Deus e bons estudos.